Suponhamos que você tem uma consulta médica a cerca de 1 quilômetro da sua casa. E por morar em uma cidade grande, o tempo para você ir a pé ou de carro seja equivalente. Você iria escolher ir de carro ou a pé? Independente da sua resposta, isso reflete um hábito que você tem, que influencia diretamente na forma como você se exercita e a forma como você faz essas escolhas ao longo do seu dia a dia, determinam várias coisas na sua vida. Claro que esse é um exemplo bem pequeno da magnitude que tem a nossa vida e na forma como nós temos essas pequenas decisões ao longo do nosso dia a dia. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre esses pequenos hábitos, se tratando do processo de aprendizagem de inglês. Como que esses pequenos hábitos podem influenciar ou atrapalhar o seu processo de aprendizagem. Hoje eu vou te explicar o que são esses pequenos hábitos. Eu vou te dar 10 exemplos de hábitos que você pode, hoje mesmo, implementar na sua vida, que vão te ajudar a ter resultados muito melhores no processo de aprendizagem de inglês. Meu nome é André e muito obrigado a você que está assistindo esse vídeo. Quando nós pensamos em hábitos, nós temos a tendência de pensar em coisas grandes, né? Por exemplo, a pessoa lê 2 horas por dia, ou a pessoa tem o hábito de meditação de 1 hora, ou a pessoa não falta academia de jeito nenhum e ela passa 2 horas na academia todo dia. Só que a verdade é que os pequenos hábitos também estão presentes na nossa vida o tempo inteiro. Por exemplo, quando você vai calçar o tênis, você calça uma meia e o tênis, a outra meia e o outro tênis, você calça meia, meia e tênis, tênis. Isso também é um hábito que não faz tanta diferença na sua vida. Mas esses pequenos hábitos estão em nossa vida o tempo inteiro. Você tem hábitos que você faz em casa, hábitos do trabalho, hábitos de quando você vai na academia, de quando você está dirigindo, de quando você vai à padaria, de quando você está usando o seu computador ou o celular. Os hábitos eles estão presentes em tudo. E no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre como usar desses hábitos de forma intencional para desenvolver no processo de aprendizagem de inglês. Então, com você, agora eu vou apresentar 10 formas que você consegue abranger mais o seu processo de aprendizagem de inglês por meio de hábitos que parecem insignificativos, mas se você fizer 10 hábitos insignificativos ao longo de 12, 24, 36 meses, o resultado disso é gigantesco. E o primeiro hábito que eu quero falar com você provavelmente você já ouviu também, que é sobre alterar o idioma do seu celular. Então, se o seu celular está em português e você está querendo aprender inglês, muda ele para inglês. Você provavelmente não lê o nome dos ícones do celular. Ele é todo bem por imagem, bem por ícones. Então, quando você quer mexer, por exemplo, nas configurações, você vê o desenho ali de uma engrenagem. E tudo hoje tem os ícones, tem essa questão das imagens que nos ajudam muito. E você pode se perguntar, mas por que então que eu ia colocar em inglês se tem muitas imagens? Querendo ou não, você vê o escrito toda hora que você vai abrir, olhar alguma coisa. Embora você não leia, você vê o que está escrito ali. E por meio da prática, por meio desse contato, você ganha familiarização com as palavras em inglês. Você pode até, junto disso, desenvolver o hábito de toda vez que for abrir algum ícone, falar aquela palavra que você está vendo. Então, se você vai lá nos contatos, você pronuncia a palavra de contato, agenda, mensagem, configurações e assim consecutivamente. O nosso hábito de número 2 para o processo de aprendizagem de inglês é para você, principalmente, que tem dificuldade com números. Quando você estiver fazendo exercício físico, alongando, contando o número de repetição na academia, conte em inglês. É algo bem simples, é algo bem sutil, mas todo dia quando você vai fazer um exercício, você conta. Por que não contar em inglês? 1, 2, 3, 4, 5. Parece uma coisa bem sutil e de fato é bem sutil e é bem simples. Mas pensando a médio e longo prazo, traz um resultado incrível para o seu processo. A dica de número 3 é de você montar a sua lista de tarefas, a sua lista de afazeres do dia
em inglês. E pode ser que você se pergunte agora, mas eu não sei as palavras em inglês. Exatamente. Você vai desenvolver o seu vocabulário, algo que é sobre a sua vida mesmo, enquanto você estiver montando as suas listas de tarefas em inglês. Então você escreve lá, to-do list. E os itens que você precisa, que você vai ter que fazer naquele dia. Isso é algo bem simples, novamente, bem sutil, mas que feito de forma contínua vai te ajudar a expandir o vocabulário, a ter mais contato com o inglês, a familiarizar com as palavras ainda mais, e assim aumentar a retenção do conteúdo que você já sabe, para que você não fique esquecendo toda hora as palavras e as coisas que você já sabe em inglês. O pequeno hábito de número 4 que nós vamos falar hoje é para você repetir quando você ouvir coisas em inglês. Então vamos supor que você está vendo um filme e o cara falou uma frase que você gostou no filme. Repete aquela frase, ainda que, mas não vai ficar igualzinho. Tudo bem. Repetir pela prática de repetir, por desenvolver a sua pronúncia, a entonação, a familiaridade com o inglês. Algo que parece bem sutil, novamente, feito de forma constante, traz resultados incríveis para o seu processo. A quinta dica que nós falaremos hoje é para você seguir páginas em inglês. Vamos supor que você goste muito de futebol. Tem páginas em inglês que são sobre futebol. Vamos supor que você goste de tecnologia. Tem páginas em inglês sobre tecnologia. Vamos supor que você goste de café. Tem páginas que falam só sobre café, que são em inglês. E assim consecutivamente. Quando você acompanha algum perfil, alguma página, algum canal do YouTube, alguma plataforma que fala sobre algo que você gosta, em inglês, automaticamente isso vai despertar interesse em você. E você vai automaticamente ter mais contato com o inglês. A sexta dica desse vídeo é para você alterar um pouco o seu consumo de música para podcast. Você não precisa deletar as músicas da sua vida, nem é saudável. Música é uma arte que acho que todas as pessoas, em todos os lugares gostam. Mas é por meio da intencionalidade de praticar inglês e de ter contato com o inglês falado, principalmente, você fazer essa alteração de música para podcast. Não precisa ser o tempo inteiro, nem tudo, mas você pode alternar talvez a cada 5 músicas que eu ouvir, eu vou escutar um episódio de podcast. Ou algo que seja suficiente e bom para você. Então é uma dica que vai te ajudar a ter mais contato com o inglês falado e vai te ajudar a praticar mais o inglês de forma geral. A dica de número 7 desse vídeo é para você escrever as palavras novas que você está aprendendo. Então você pode ter uma lista que fica junto com você e você vai escrevendo as palavras que você está aprendendo ao longo do processo. Então se você tiver um papel na sua mesa de escritório, dentro do seu carro, numa mesa na sua casa, onde que você passa mais tempo, e você escrever palavras novas ali, isso vai te ajudar a ganhar mais familiaridade com o vocabulário, expandir o seu vocabulário, conhecer mais palavras e, consequentemente, se comunicar melhor em inglês. A dica de número 8 é para você pensar em inglês. Você vai provavelmente pensar agora, mas como que eu vou pensar em inglês se eu não sei o que eu quero pensar em inglês? E essa pergunta ela é excelente. Nós já gravamos, inclusive, um vídeo completo sobre esse assunto, mas basicamente o que a gente fala sobre pensar em inglês é você mentalizar coisas que você já sabe em inglês. Eu fazia isso muito quando eu estava no processo de aprendizagem, bem no início. Eu treinava futebol em uma outra cidade. Então todo dia eu passava cerca de 1h30, 2, 3 horas no ônibus para ir e voltar do treino. E nesse processo eu observava coisas pela janela do ônibus e ia pensando em inglês. Então se eu olhasse pela janela e visse um outro ônibus passando, pensava, bus. Vamos supor que o ônibus fosse azul, pensava,
bus blue. Tô pensando, não, mas está estranho. Blue bus. Olha, parece que é melhor, então a ordem é trocada. Blue bus. E aí eu fazia isso com as coisas que eu via e que eu reconhecia já as palavras e sabia em inglês. Então, think in English. A nona dica desse vídeo é para você conversar com você mesmo em inglês. É bem provável que você tenha umas conversas consigo mesmo. Se você conseguir transformar essa conversa ou parte dela, desse self-talk, para inglês, isso te ajuda muito no processo de prática do idioma. E a 10ª dica que está presente no seu dia a dia o tempo inteiro, para você fazer pesquisas do dia a dia em inglês. É bem provável que você faça as pesquisas no Google, no YouTube, em outras plataformas também, sobre dúvidas que você tem, sobre destinos que você quer chegar. E se você trocar essas pesquisas para inglês, você vai aumentar muito a quantidade de inglês que você pratica, simplesmente pelas palavras que você está pesquisando ali em inglês. E esse é o conteúdo desse vídeo. Lembre-se que as coisas não acontecem do dia para a noite, nenhuma árvore dá fruto do dia para a noite, ou da noite para o dia. Então a questão processual, ela tem um efeito e um valor muito grande no seu processo de aprendizagem de inglês. Então não deixe de valorizar os pequenos hábitos, porque eles com certeza vão ter um efeito muito grande no seu processo de aprendizagem. E se você ainda não sabe, esse vídeo ele é parte de um curso gratuito que nós lançamos de inglês, chamado Inglês 365. Essa é a aula de número 78 do curso Inglês 365. E se você gostou desse conteúdo, se inscreva no curso. Se é interessante para você, é bem provável que seja interessante também para seus familiares, amigos, colegas de trabalho. Então não deixe de compartilhar com eles, porque eu tenho certeza que eles vão gostar e vão tirar um proveito muito grande desse curso 100% gratuito em inglês. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Se você tiver qualquer dúvida, dica, feedback, sugestão, nós estamos à disposição. Thank you so much, take care, and I'll see you in the next one.